Nessa Mishnah veremos outros que são desqualificados para representar o público, nesses casos por um comportamento estranho. Qual comportamento estranho será esse? Veremos a seguir. Antigamente, no nosso povo, existiam pessoas que eram chamadas de hereges, pessoas que interpretavam a Torá de maneira errada, às vezes de uma maneira literal, o que é errado, porque existem tradições e maneiras que têm que ser interpretadas conforme os ensinamentos dos sábios. Então, muitas pessoas, se pegarem a Torá no pé da letra, podem entender de uma maneira errada, por isso existem tradições, entre outras coisas. Nessa Mishnah e na próxima, veremos pessoas que estão ligadas com heresias e por isso não poderiam representar o nosso povo. A pessoa que diz eu não serei Hazan com roupas coloridas. Se um dia ele aparece com roupas brancas, não deixamos ele ser Hazan. E a razão é pois suspeitamos que talvez ele faça parte de uma seita. Seita que só rezava com roupas brancas. Por essa razão, por termos essa suspeita, não deixamos alguém que disse algo parecido com isso ser Hazan, representando assim o público, pois pode ser que ele seja um herege. Outra seita que costumavam fazer também errado era de rezar descalço, sem sapatos. Então a pessoa que diz Besandol ein oive, com sandálias, eu não vou ser Hazan. Nesse caso, há uma suspeita. Será que ele faz parte daquela seita? Por termos essa suspeita, mesmo um dia que ele aparecer descalço, não deixamos ele ser Hazan. Porque pode ser que ele realmente faz parte da seita, logo não pode representar o nosso público. Daqui em diante veremos outras ideias, outras situações que faziam errado, baseado nas interpretações dos hereges. Existe o conceito chamado Halocha le Moshe Sinai, leis que aprendemos de Moshe que ele recebeu no Har Sinai. Essas leis não estão claramente escritas na Torá, e sim uma tradição que recebemos de Moshe Rabbeinu, como por exemplo, o tefilin ser quadrado, o tefilin ter uma cor preta, entre outras que recebemos de Moshe, que recebeu de Hashem diretamente. Portanto, alguém que usa o tefilin de redondo não cumpre a mitzvah, porque o tefilin é redondo, tem que ser quadrado. Mas além disso, diz a Mishnah que é uma sakona, pode ser que ele coloque o tefilin na sua cabeça, bata no batente e o tefilin perfure sua cabeça. Diz a Mishnah, aquele que faz o seu tefilin agulo de maneira arredondada, sakono, primeiramente é um perigo, pode perfurar a cabeça, vein bo mitzvah, e não é uma mitzvah, porque não foi assim que recebemos de Moshe, orientado por Hashem. Como falamos já, esses hereges não seguem a Torá da maneira que os Chachamim seguem. Eles interpretam a Torá de maneira literal. Está escrito que você vai atar um sinal sobre a sua mão, e será um outro sinal entre os olhos. Eles interpretam de maneira literal, olha só a imagem. Beininecho e aliodecho. Isso é errado. Isso é um derech haminus, é o caminho dos hereges. Minim eram os hereges, que acreditavam na Torá escrita e não na oral. Próximo assunto abordado na Mishnah fala sobre pessoas que eram chamadas superficiais. E elas tinham o seguinte costume. Tziponzov pintavam os tefilin de ouro. Isso é errado. Ajam conforme entendem, achando que era o mais bonito, mas está errado. Outra atitude errada que eles faziam era o Nessono al-Beizum que eles sheloi, colocavam no bíceps do lado de fora, como aqui na imagem. A interpretação que eles davam era a seguinte, está escrito e vai ser um sinal. Um sinal tem que estar à vista.
Mas obviamente não é essa a interpretação que recebemos de Moshe no Sinai, entre outras explicações que Chachamim dão, que não é assim que se coloca o tefilim. Então, um sinal, eles acham que é em cima da manga, mas está errado. E isso é uma maneira hitzoni de se comportar, uma maneira externa, superficial. E assim termina a nossa Mishnah. Recapitulando os casos que vimos uma pessoa que ele dá a entender que ele é parte da seita das pessoas que rezam só com roupa branca, ou uma pessoas que rezam descalços, sem sapatos. Esse é o tipo de pessoa que não pode ser Hazan, pela suspeita que temos de fazer parte de uma dessas seitas. Vimos também pessoas com costumes hereges, colocar tefilim redondo, tefilim na palma da mão, entre os olhos e sobre a manga. Todos esses são costumes hereges. Vamos ver se você entendeu essa Mishnah. De que maneira os hereges costumavam se vestir na hora da reza? Mimach Hoshishim. O que suspeitamos quando uma pessoa diz eu não serei Hazan com roupas coloridas ou calçado com sandálias? Sobre o que foi dito na Mishnah, Sakono ve'en bo mitzvah. É um perigo e não a mitzvah. Sobre quem foi dito na Mishnah que é esse o caminho dos minos? Qual cor precisa ser o tefilin? E sobre quem foi dito Shezu derech achitzonim. Esse é o caminho dos superficiais. Note que existe uma diferença entre derech achitzonim e derech aminos. Veja se você sabe qual é a diferença entre esses dois.